Gente amada do Senhor, a graça, a paz e as misericórdias do nosso Deus mais uma vez sejam derramadas sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações, sobre a nossa casa, sobre nós, as nossas famílias, né? Deus possa abençoar aí a sua vida de maneira maravilhosa. Estamos aí em pleno domingão, hoje é o dia do Senhor, e que nós possamos adorá-lo, reconhecer Ele como o Senhor das nossas vidas e permitir que Ele venha agir em nossos corações. Não só fazendo aquilo que a gente quer, mas fazendo aquilo que Ele quer, porque Ele sempre terá o melhor para nós. Então que possamos realmente ser aí abençoados, né? Estamos aí hoje encerrando o final de semana abençoado, encerrando o aniversário da igreja aí, que era para ser uma festa, mas não dá por causa aí dos decretos, né? Mas estamos aqui reunidos aqui para poder engrandecer a Deus, né? E ser por Ele abençoados. Pastora? Amém. Graça e paz a todos. Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa. Aleluia. Obrigado por estar conosco nesse momento, né? Amém. Acompanhando o culto, nos permitir entrar na sua casa, né? Através, né, das redes sociais. E nós louvamos a Deus porque você está aí. Que Deus possa fale muito ao seu coração. Como o pastor falou, estamos terminando, né, o final de semana abençoado, festividades da igreja de uma forma bem diferenciada, mas somos de coração alegres por isso. O mais importante, somos gratos a Deus por aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. E eu vejo, pastor, que a quarentena mostrou a firmeza da igreja, né? Glória a Deus. Esse tempo de quarentena, nós passamos lutas, dificuldades, batalhas espirituais, distanciamento físico, mas nunca espiritual. Eu louvo a Deus pela Igreja Água Viva, porque esse ano todo que nós tivemos o distanciamento, vocês foram presentes em nossas vidas. E espero ter correspondido da mesma forma, né? Ter sido presente na vida de vocês também. Mas nós louvamos a Deus pela firmeza espiritual de vocês, pelo apoio da igreja. A igreja apoiou muito, né? Tudo que aconteceu, vocês estiveram caminhando conosco. E eu quero louvar a Deus. Apesar de ser um aniversário diferente, mas ao mesmo tempo nós sentimos a firmeza de vocês. Vimos o quanto vocês são especiais, quanto vocês têm buscado a palavra, continuado, né, na palavra, mostrado a fé de vocês através de ligações, mensagens. Então eu louvo a Deus pela Igreja Água Viva por isso. Amém? Vamos orar? Amém. Vamos orar e que Deus possa falar muito conosco nesse culto. Pai amado, nós adoramos o nome do Senhor. Amém, Senhor. E agradecemos pela Tua presença em nossas vidas. Glória a Teu nome. Agradecemos porque sabemos que o Senhor é Deus, ó Pai. Apesar das dificuldades, pandemia, lutas, até algumas crises financeiras em meio a tudo que tem acontecido, mas Deus, o Senhor é real, o Senhor tem curado, o Senhor tem consolado, o Senhor tem trazido paz aos nossos corações, tem nos dado esperança, sabendo que essa fase vai passar, que nós vamos sair dessa no nome de Jesus. Então, meu Deus, obrigado pelo seu amor, obrigado pela sua presença, obrigado, Pai, por cada pessoa que tem acompanhado aqui o culto, cada família que está conosco agora, obrigado pela família Água Viva, que nesse ano de pandemia se mostrou presente, se mostrou um povo unido, oramos pelos outros, tendo comunhão uns com os outros, apesar do distanciamento físico, Senhor. E nós agradecemos porque tudo isso é o Teu amor, é o Teu Espírito Santo que se move no nosso meio, Deus. Obrigado, Senhor. E que o culto de hoje seja muito especial, que a Tua palavra venha entrar em nossos corações, que o louvor, Pai, venha inundar os nossos lares, as nossas casas, de forma sobrenatural, Senhor. Consagramos a Ti esse culto, consagramos o Teu servo que vai ministrar a palavra, que ele seja um instrumento em Suas mãos para falar conosco, ó Deus. Nós nos rendemos a Ti nesse momento. Vem Espírito Santo nas casas, nos lares, aqui conosco e fala conosco. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Realmente, né, possamos agradecer e temos muito que agradecer. Apesar de todas as lutas que nós enfrentamos ao longo desse ano, né? Já faz um ano que estamos aí nesse negócio de quarentena, de distanciamento, tem culto, não tem culto, enfim, né? Culto presencial, claro. Sim. Mas Deus tem nos sustentado de maneira sobrenatural, né? E eu creio que você tem percebido isso, né? Aquela semente que foi plantada no seu coração, para aqueles que realmente receberam essa semente aí, não se distanciaram, né? Não houve um distanciamento total, né? Aqueles que receberam essa semente aí e permitiram que ela germinasse em seus corações, com certeza mantiveram o contato, mantiveram a sua atenção, focalizando, orando. Isso com certeza, né, tem, né, sido aí de grande valia
para que nós possamos aí, né, nos apegar mais e mais a esse Deus Todo-Poderoso. Amém? Louvado seja o nome dele. E por falar em louvor, teremos esse momento de louvor aqui, né? Você esteja adorando, esteja se achegando. Estamos ainda fazendo algumas adaptações dentro do louvor, né? Essa semana foi uma semana mais ou menos de testes, né? Teste, né? Mas estamos tentando fazer, foi muito gostoso, né? Mas ainda estamos ajustando. Então eu peço que você tenha realmente a sua compreensão e adore, né? Adore, né? Fique observando o que precisa ser melhorado, né? Adore, esse momento é de adoração, sim, esse momento é de já chegar diante de Deus e permitir que Ele venha tocar em nossos corações, né? Por enquanto vamos ser desse jeito, né? Vamos fazer dessa maneira até se, pela graça de Deus aí, voltarmos com os cultos presenciais, né? Então, esteja adorando, esteja se achegando diante de Deus, abra a Ele o seu coração, amém, adore a Ele junto com a sua família. Nós tentamos fazer de tudo para que você possa realmente ter todo o acesso a esse momento de adoração e que você possa realmente ser encontrado por Deus como um verdadeiro adorador que o adore em espírito e em verdade. Amém? Estejamos adorando então ao nosso Deus. Mas novamente
Então tá aí, gente, e realmente possamos aí sermos encontrados por Deus como verdadeiros adoradores que adorem ao Pai em espírito e em verdade. Você possa realmente permitir que Deus venha agir na sua vida, tocar no seu coração e fazer a diferença, né? Deus possa realmente abençoar aí e esteja orando, gente, para que nós possamos cada vez mais aí aprimorar aquilo que precisa ser aprimorado, amém? Deus possa nos abençoar. E vocês viram na descrição aí do nosso culto de hoje, né? Frutos de uma fornalha. Geralmente quando a gente fala de frutos de uma fornalha, a gente pensa num pãozinho de queijo, né? Num biscoitinho de polvilho, alguma coisa assim, né? Mas não é essa fornalha que eu estou falando não, viu? É uma outra bem diferente e que não é tão agradável como essa que nós estamos acostumados a lidar, né? Então a pastora vai estar lendo um texto aí que vai dar, no caso, a abertura a essa ministração, e você já vai entender que a fornalha que eu estou dizendo não é essa fornalha do pãozinho, do pão de queijo, do biscoito de polvilho, não. É uma outra bem diferente. Pastora? Amém? Amém. Vamos lá? Vamos começar o nosso culto lendo Isaías 43, verso 2. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. É isso aí, né? Então vocês repararam que a fornalha é uma outra fornalha aqui, né? Que fala realmente aí de tribulações, falam de lutas e tudo mais, né? E é interessante que, apesar de termos, né, no caso, as águas, o rio, a fornalha, para passarmos, né? Aqui nós encontramos uma promessa maravilhosa, né, dentro da palavra de Deus, bastando tão somente tomarmos posse dessa palavra, posse dessa promessa. E como tantas outras, né, no caso promessas na Bíblia, essa promessa é suficiente para encararmos a vida como deve ser encarada. Ou seja, com fé, coragem e perseverança, pastora. Sinceramente, né, eu não entendo do porquê as pessoas ficam aí atrás de revelação disso, de profecia daquilo, né, sendo que a Bíblia Sagrada, gente, ela tem o suficiente para seguirmos vitoriosos. O duro é que essas revelações e profecias, elas são lançadas, mas nunca são cobradas. O momento em que elas são proferidas, né, está lá em meio a um momento de alegria, nem recebê-las e tudo mais. Mas e depois? Depois elas acabam sendo esquecidas. E o que é pior, não se cumprem. E ninguém repara nisso, né? Ninguém repara que aquela profecia, aquela revelação, ela não se cumpriu. Simplesmente vai deixando para lá, né? E lá vai o profeta, né? Profeta entre aspas, enrolando mais um punhado de gente. Não é à toa que Jesus advertiu lá em Mateus 7,15. Lê para nós, pastor. Amém. Vamos lá? Mateus capítulo 7, versículo 15. Cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Aí, gente, né? É uma coisa que a gente tem que estar atento, gente. Principalmente nos dias de hoje. Sim. É muita revelação, muita profecia e nenhuma tem se cumprido. Então tome cuidado com isso, viu? Mas o assunto não é esse, né? O assunto é focado dentro da fornalha, né? No texto que a pastora, no caso, leu, como eu disse, nós encontramos ali uma promessa maravilhosa, né? Como tantas reveladas aí nas Escrituras Sagradas. É tremendo saber que Deus, gente, está conosco em todos os momentos, em todos os instantes. Isso é muito bom. O detalhe é que ninguém quer passar pelas águas, ninguém quer passar pelo rio e principalmente ninguém quer passar pelo fogo, né? Mas o texto ali é muito claro, o texto é muito direto. Quando passares. Deus, gente, não nos livra das águas, do rio ou do fogo. Ele nos livra nas águas, no rio e no fogo. E uma das maiores provas disso, né, nós iremos ver na história de Hananias, Misael e Azarias. Você conhece esses personagens? Talvez você conheça com outro nome, né? Mas é sobre ele que nós vamos falar um pouquinho nessa ministração de hoje. O mundo em que nós vivemos é cada vez mais hostil à nossa fé. Caminhamos a passos largos para o tempo em que o anticristo se levantará e estabelecerá um sistema de governo mundial. E isso irá gerar perseguições aos fiéis a Deus. Isso de uma maneira geral, é claro. A pergunta que precisamos fazer para nós mesmos é a seguinte, pastora. Será que estamos preparados para isso? Será que estamos preparados, né? Nós temos a promessa, né? Que Deus, né, vai estar ali, né, conosco ali em meio às águas, em meio ao rio, em meio ao fogo. Mas como é que nós estaremos encarando isso? Estamos preparados para isso? Se não estamos, gente, precisamos nos preparar. Pois se não estamos dando conta de lidar com a pressão que existe só por defendermos valores cristãos,
Como iremos lidar com a nossa vida quando a nossa vida estiver em jogo? Precisamos pensar sobre isso. Como iremos lidar quando a nossa fé em Cristo for ameaçada? A experiência desses 3 amigos, Hananias, Misael e Azarias, que eram servos de Deus na Babilônia, no tempo do rei Nabucodonosor, e que não negociaram a fé, mesmo sendo ameaçados, com certeza tem muito a nos ensinar. A história deles a pastora vai ler para nós aí, começa lá em Daniel, capítulo 3, a partir do verso 8. Você acompanha a leitura aí, se você conhece a história, com certeza você vai se identificar com mais facilidade. Se você não conhece, olha que coisa tremenda que Deus realizou aqui. Pastora? Amém. Vamos lá? Daniel 3, a partir do versículo 8. Mas alguns oficiais foram até onde estava o rei e acusaram os judeus de não adorar a estátua. Majestade, disseram eles ao rei, o Senhor baixou uma lei dizendo que todos devem se curvar e adorar a estátua de ouro quando os instrumentos começarem a tocar, e que qualquer pessoa que se recusar será jogada na grande fornalha acesa. Há alguns judeus, Sadraque, Mesaque e Abednego, aos quais o rei entregou os negócios da província de Babilônia, que desobedeceram suas ordens e se recusaram a servir os deuses do rei e a adorar a estátua de ouro que o Senhor levantou. Então Nabucodonosor, terrivelmente zangado, mandou seus servos trazerem Sadraque, Mesaque e Abednego perante ele. É verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, perguntou o rei, que vocês se recusam a servir meus deuses e a adorar a estátua de ouro que eu mandei construir? Vou dar mais uma oportunidade. Quando a música for tocada, se vocês se curvarem e adorarem a estátua, nada lhes acontecerá. Mas se vocês não fizerem isso, serão jogados na grande fornalha acesa imediatamente. E qual é o Deus que vai poder livrar vocês de minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam, Rei Nabucodonosor, nós não precisamos responder a essa pergunta. Se o nosso Deus, a quem nós servimos, quiser nos livrar, ele nos livrará da grande fornalha e também das suas mãos, ó Rei. Mas se ele não quiser, mesmo assim, Senhor, nós nunca serviremos aos seus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor levantou. Nabucodonosor já estava estourando de raiva, e pelo seu rosto se via que ele ia mandar matar os 3 judeus, Sadraque, Mesaque e Abednego. Ordenou aos seus servos que a fornalha fosse esquentada 7 vezes mais que o normal. Chamou os homens mais fortes do seu exército e mandou amarrar Sadraque, Mesaque e Abednego e os jogar na grande fornalha. Assim, os 3 foram bem amarrados com cordas e jogados dentro da grande fornalha. Tá aí, gente, né? Jesus. Ananias, que é Sadraque, Misael, que é Mesaque, e Azarias, que é Abednego. Esses 3 amigos foram lançados na fornalha de fogo ardente por servirem somente ao único Deus Todo-Poderoso. Eles não foram libertados, não foram livres da fornalha, eles foram jogados dentro dela. Mas Deus os libertou na fornalha. E a pergunta continua, e nós? Será que estamos preparados para isso? Estamos preparados para não negociarmos a nossa fé, mesmo diante da ameaça da fornalha? Vamos aprender o que a fornalha produz. Se queremos mudar o mundo, gente, não podemos ser como todo mundo. A fornalha produz distinção. Daniel 3,11, lê para nós, pastora. Amém, vamos lá? E qualquer pessoa que se recusar será jogada na grande fornalha acesa. Não somos qualquer um, não somos qualquer pessoa. Se aqueles homens tivessem livrado a própria pele, curvando-se às pressões, nem eles, nem Babilônia e nem o mundo teriam conhecido o poder do nosso Deus. Eles não passariam de sal insípido, servindo apenas para ser pisado pelos homens. Precisamos, gente, estar firmes na fé, sem ceder à pressão de pensarmos ou agirmos como fazem as pessoas do mundo. Não somos qualquer um. Olha aqui 2 textos aqui que a pastora vai ler, retratam sobre isso. Pastora? Amém, vamos lá? Primeiro texto em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mateus 5, 14 e 16. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor?
para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas no lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Tá aí, gente, né? Você tem ideia da dimensão do nosso posicionamento em Cristo? Você tem ideia do tamanho da nossa responsabilidade diante desse posicionamento? Gente, olha só, como eu disse, né, nós não somos qualquer um. Nós somos geração eleita. Ou seja, ultrapassamos a barreira do tempo. Amém. O que nós fazemos aqui não fica só para essa geração. Vai se estender para outras gerações até a volta de Jesus. Como nós vimos aí a vida desses 3 amigos aí. Hoje nós estamos contando a história deles. E quanto tempo faz que isso ocorreu? Você é geração eleita. Então você tem essa condição de ultrapassar a barreira do tempo, levando um posicionamento, levando um testemunho. Nós somos sacerdócio real, gente. Nós somos intercessores pelas pessoas em nossa geração. Nós representamos Deus como instrumento em suas poderosas mãos e conduzimos as pessoas a Deus. Nós somos nação santa, somos um povo separado, diferenciado, distinto do mundo, com características próprias de uma nação, de um governo, que é o reino de Deus. Nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Pertencemos ao Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Ele é o nosso Senhor, governante absoluto e soberano de nossas vidas. Somos sal da terra. Geramos sabor equilibrado na vida com Deus. E conservamos princípios e fundamentos do reino dos céus. Somos luz do mundo. Iluminamos corações que estejam sombrios pelas trevas do maligno, pelas trevas do mundo e até mesmo pela sedição da carne. Como luz do mundo, nós brilhamos e resplandecemos os feitos de Deus. Não pertencemos a esse mundo, gente, mas somos responsáveis por transformar esse mundo. Olha o que diz lá em João. Lê para nós, pastora. Amém. Evangelho de João, capítulo 17, 14 a 18. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Tá aí, gente. Não somos qualquer pessoa, gente. E a fornalha produz isso. Amém. É em meio à fornalha que nós somos ali provados. É em meio à fornalha que a nossa distinção aparece. A fornalha, gente, ela produz distinção. Ela revela quem é de Deus, quem é de Cristo e quem não é, pastora. Sim. Em meio a essa pandemia, nós temos visto muito isso. Sim. Aqueles que têm se apegado mais a Deus, passando por essa fornalha, né, de riscos de contaminação, e que alguns se desesperam, alguns ficam em pânico, e aqueles que estão seguros, confiantes em Deus. Amém. Então a fornalha produz distinção. Um outro fruto que a fornalha produz, gente, é firmeza na fé. A fornalha produz firmeza na fé, gente. Não podemos negociar a nossa fé. É nesse momento que a fornalha produz esse fruto. Lê para nós, Daniel, capítulo 3, a partir do verso 15, pastor. Amém. Vamos lá? Vou dar mais uma oportunidade. Quando a música for tocada, se vocês se curvarem e adorarem a estátua, nada lhe acontecerá. Mas se vocês não fizerem isso, serão jogados na grande fornalha acesa imediatamente. E qual é o Deus que vai poder livrar vocês de minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam: Rei Nabucodonosor, nós não precisamos responder a essa pergunta. Falar o que aqui, gente? Fala pra mim, né? Hein? Tá aí, ó, né? Não se preocupe em tocar as músicas, não. Pode ficar tranquilo, Nabucodonosor. Pode ficar sossegado, rei. Não precisa ter esse trabalho, não. Não precisa nem responder essa pergunta. Gente, olha a postura da firmeza da fé diante dessa ameaça. É o que a fornalha produz. Firmeza de fé. Gente, uma igreja que ela dialoga com os valores do mundo, que tenta se amoldar àquilo que o mundo oferece, é uma igreja sem autoridade, sem utilidade,
que infelizmente, além de ter essa postura, envergonha o nome do Senhor. Deus precisa de cristãos inegociáveis, cristãos que sustentam a palavra da verdade e não aceitam negar o que creem por causa das pressões. No que diz respeito ao nosso compromisso com as Escrituras e todos os valores que elas ensinam, que é adoração somente ao Senhor, valorização da vida, valorização da família, valorização da moral, da ética, nós temos que ser intransigentes, gente, como foram Sadraque, Mesaque e Abednego, sem negociação. Eu sempre falo para vocês, né? Não se negocia princípios. Algumas coisas podem até mudar, mas princípios não mudam, gente. Fundamentos de Deus são inegociáveis. E a fornalha produz essa firmeza. Eu não abro mão da minha fé. Eu não abro mão de crer em Deus. Eu não abro mão da postura cristã que eu deva realmente exercer. Então esse é mais um fruto que a fornalha produz. Um outro fruto que a fornalha produz, gente, é a submissão a Deus. A fornalha produz obediência e submissão a Deus. O poder e a soberania de Deus são inquestionáveis. Olha aqui, esses meninos aí disseram para o rei. Lê para nós, pastora. Vamos lá? Daniel 3, 16 e 18. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam: Rei Nabucodonosor, nós não precisamos responder a essa pergunta. Se o nosso Deus, a quem nós servimos, quiser nos livrar, ele nos livrará da grande fornalha e também das suas mãos, ó rei. Mas se ele não quiser, mesmo assim, Senhor, nós nunca serviremos aos seus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor levantou. Tá aí, gente, né? Para aquele trio de fogo, podemos dizer assim, só havia uma coisa maior que o poder de Deus, e não era o calor da fornalha não, viu? Mas sim o seu senhorio, a sua soberania. Eles não dependiam de que o Senhor os livrasse da morte, embora cresce que ele poderia fazê-lo. Olha que coisa maravilhosa. Eles não estavam na dependência, não, né? Quem sabe Deus vai me livrar. Não importa. Se ele quer livrar, ele nos livra. Se ele não quiser, não nos livra. Mas nós estamos com Deus. Nós não abrimos mão de Deus em nossa vida. Eles dependiam, gente, da soberania de Deus. Ou seja, Deus faça o que o Senhor quiser de nossas vidas, aconteça o que acontecer. Isso é submissão ao senhorio de Deus. Muitas pessoas chamam Deus de Senhor, claro, a maioria das vezes por um respeito, né? Mas isso deve ser muito mais do que isso, pastora. Deve ser uma submissão. Senhor, né? Deus é o Senhor da minha vida. Gente, esses 3 meninos aí, eles estavam dispostos a morrer, mas não se curvariam diante de outros deuses. E esse é o tipo de fé que precisamos desenvolver. Não importa a circunstância, não importa as ameaças, não importa a epidemia, não importa o que aconteça ao nosso redor. Eu estou na mão de Deus. Se Deus quer me levar por meio de uma contaminação, que me leve. Que Ele quer que eu prevaleça contra isso, que eu prevaleça. Não podemos aí, no caso, colocar o nosso relacionamento com Deus, pastora, né, mediante a uma circunstância. Não podemos ficar dessa maneira. Ficaremos refém à circunstância. Estou nas mãos de Deus. É a minha hora de partir? Eis-me aqui, Senhor. O Senhor quer que eu permaneça aqui? Eis-me aqui, Senhor. Lá em 1 Pedro, nós temos algo bem direto a respeito disso. Lê para nós, pastora. Amém. Vamos lá? 1 Pedro, capítulo 3, 14 a 16. Mas, mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo que falam mal de vocês, fiquem envergonhados, esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Aí, gente, olha só que coisa maravilhosa, né? Às vezes a gente fica aí, né, agoniado aí porque alguém falou isso, falou aquilo outro, porque houve uma ameaça, porque houve aí, né, até mesmo uma tiração de sarro. Gente, na verdade, quem manda em nossa vida, quem governa a nossa vida é Deus. E é isso que a fornalha produz também. A fornalha produz obediência e submissão ao poder e à soberania de Deus, tornando-nos inquestionáveis. Não
tem que ficar questionando isso, questionando aquilo. Não, né? Ah, mas por quê? Se você serve a Deus, por que você ficou doente? Não importa. Eu sirvo a Deus, doente, não doente, sabe, sadio ou não. Deus é soberano na minha vida. Isso que é o mais importante. É claro, devemos buscar a cura, buscar a libertação, buscar a restauração, buscar aquilo que realmente é necessário, né, para o bom andamento da nossa vida. Temos que fazer isso. Mas, se você já orou a Deus, né, e Ele chegou para você e disse, a minha graça te basta. Acabou. Foi o que Paulo fez, né? Sim. Foi o que o apóstolo Paulo fez. E vai tocar na vida, filho. Sabe? Não fica aquela coisa, Deus me colocou uma cruz tão pesada, Deus não sei o quê. Gente, a fornalha produz exatamente isso. Obediência e submissão ao poder e à soberania de Deus. Tornando isso, o poder e a soberania, inquestionável, pastora. Sim. Outro fruto que a fornalha, no caso, produz, gente, é a proximidade de Deus. A fornalha produz, né, esse achegamento diante do Senhor. Na vida de quem é fiel a Deus, a fornalha revela a presença de Jesus. E só é queimado, né, o que nos pode prender, o que pode nos amarrar. Lê para nós Daniel capítulo 3, a partir do verso 22, pastora. Amém. Vamos lá? Daniel 3. O fogo, por causa da ordem do rei, estava tão forte que matou os soldados que jogaram os 3 judeus na fornalha. Sadraque, Mesaque e Abednego caíram amarrados dentro das chamas terríveis da grande fornalha. Então o rei Nabucodonosor, que assistia a tudo, se levantou espantado e perguntou aos seus conselheiros, nós não jogamos 3 homens no fogo? Sim, responderam eles, sem dúvida, majestade. Mas olhem, gritou o rei Nabucodonosor, eu estou vendo 4 homens soltos andando pelo fogo, e nem se queimaram com as chamas. Além disso, o 4º homem parece ser um deus. Tá aí, gente, olha que coisa extraordinária que é isso aí, né? A única coisa que o fogo destruiu foram as cordas que estavam atando os servos de Deus. Amém, por isso. A tribulação, gente, tem o poder de queimar, presta atenção nisso. A tribulação, a fornalha, tem o poder de queimar aquilo que nos amarra. O orgulho, a independência, a justiça própria, os planos egoístas, a correria desenfreada, o distanciamento familiar e etc. Este é o poder da fornalha. Outro ponto maravilhoso dessa história, gente, né, é o fato de Jesus ter se manifestado no meio do fogo com os seus servos. Acredita-se ali, gente, né, que o 4º homem que Nabucodonosor viu seja Jesus pré-encarnado que apareceu ali. Gente, as aflições têm um tremendo poder de aperfeiçoar os verdadeiros cristãos e de revelar a glória da presença de Deus com eles. Olha o que diz lá em Mateus 28, 20. Amém. Vamos lá? Mateus 28, verso 20. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Tá aí, gente, né? Para quem é fiel, a fornalha produz proximidade de Jesus em nossa vida. Então, que possamos refletir um pouco sobre isso. Há outros pontos, né, que poderíamos aqui absorver dessa experiência de Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas eu creio que por hoje, eu creio que é o suficiente para que nós possamos refletir e avaliar como está a nossa vida, gente. A fornalha, ela tem produzido distinção em sua vida? Ou você está indo no fluxo daquilo que o mundo te propõe? A fornalha tem produzido firmeza em sua fé? Ou você facilmente a negocia, troca por um prato de lentilhas? A fornalha, gente, tem produzido mais obediência e submissão ao senhorio de Deus em sua vida? Ou o medo da dor e as incertezas do amanhã é quem governa você? A fornalha tem produzido mais proximidade de Deus em sua vida, queimando o que não presta em você? Ou as impurezas de suas emoções, das suas atitudes, continuam a te manter amarrado? A fornalha está aí, gente. Não somos livres dela, pastora. Deus não nos livra da fornalha, mas podemos realmente sermos livres na fornalha. E é claro, se Deus assim o quiser. Você está preparado para passar pelas águas, pelo rio, pelo fogo da fornalha? Isso é algo que só você pode responder. Você como cristão,
Reflita sobre isso. Pense sobre isso. Uns pontos daqui que a história desses 3 meninos aí, no caso, é revelada nas Escrituras Sagradas, com certeza traz para nós ensinamentos profundos. Nós estamos aí em meio a uma situação bastante difícil, né? Estamos com mais de 1 ano lidando aí com essa pandemia, enfim, com tudo aquilo que ela trouxe. Com certeza há preocupações em nosso coração, mas nós como cristãos, nós temos que nos posicionar de maneira distinta. Nós como cristãos precisamos ter firmeza na nossa fé. Nós como cristãos aí, precisamos aí, no caso, nos submeter e saber que Deus é soberano, aconteça o que acontecer. E nós como cristãos, precisamos revelar que, independente da circunstância, favorável ou contrária, nós estamos próximo de Deus e Deus está próximo de nós. A soberania, o senhorio dele é o suficiente para a nossa vida. Reflita sobre isso. A pastora vai estar dirigindo esse momento de oração em que com certeza iremos colocar tudo isso diante do Senhor. Examine você o seu coração. Como é que você está em meio a isso? Como é que você tem lidado com isso? Você que é cristão, você que crê que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, como é que você tem lidado com isso? Então, aprenda com o que a fornalha produz. Aprenda com o fruto da fornalha. Um fruto que não é tão agradável, né? Porque passamos pela fornalha, estamos dentro da fornalha, mas que com certeza Deus há de fazer milagres, realizar maravilhas em nossa vida. Pastora? Amém. Amém. Vamos orar assim, pedir a direção de Deus, que a palavra de Deus seja ministrada ao teu coração. E nós sabemos que estamos sujeitos, né, a passar desertos, fornalhas, né, situações. E muitas vezes nós, né, queremos render, se entregar, né, abrir mão daquilo que Deus está falando conosco. Eu quero dizer que não vale a pena. Não vale a pena se render, não vale a pena se entregar à situação, à circunstância, né? Ter medo, ter insegurança, faz parte, é normal, mas nós não podemos nos render a isso. Confie em Deus, né? Vale a pena, gente, vale a pena andar com Deus, vale a pena confiar em Deus, porque Ele anda conosco. Eu falo que no deserto, onde o povo de Israel mais experimentou milagre, o sobrenatural de Deus se manifestou ali. E nessa fornalha, né, onde os 3 ali estiveram, a presença de Deus ali, né, até um ímpio, um incrédulo viu, né, que aquele homem se parecia como um Deus, ele reconheceu, ele viu que ali algo era diferente. É isso que acontece conosco. Com certeza. Quando nós andamos com Deus, quando nós confiamos em Deus, pode vir o que vier contra nós. E vem, né, nós estamos sujeitos a muitas situações. E quando essas coisas vêm contra nós, se nós permanecemos fiel, se nós não desanimarmos, a grandeza de Deus vai ser vista por todos. A glória de Deus vai se manifestar. Então apenas confie em Deus, renda a Deus. Se você já está numa fornalha, ore, porque virá o socorro do Senhor. Se você já está passando pelo fogo, né, devido a essa pandemia, tantas coisas estão acontecendo, ore, porque o socorro virá. Eu creio que Deus vem ao nosso socorro, Deus vem ao nosso encontro para fazer milagre em nossas vidas. Amém. Amém? E como os 3 falaram, se Ele não fizer nessa terra, saiba que a glória de Deus é um lugar maravilhoso. Estar com Deus sempre valerá a pena. Mas Deus é fiel em qualquer situação. Vamos orar? Amém? Amém. Pai amado, nós adoramos o Senhor. Aleluia. Nós engrandecemos o nome do Senhor. E agradecemos, ó Pai, pelas palavras de Jesus. Aleluia. Que diz que estaria conosco todos os dias das nossas vidas. Agradecemos porque o Senhor diz lá, ó Pai, no 1 Pedro, que nós somos escolhidos do Senhor, somos um povo propriedade do Senhor, pertencemos ao Senhor. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos escolheu. Obrigado porque o Senhor quer estar conosco todos os dias das nossas vidas. Aleluia. Obrigado pelo teu amor e pela tua graça. Pai amado, perdoa, Senhor, porque às vezes fraquejamos, às vezes somos falhos. Perdoa os nossos medos, nossos temores. Perdoa, Senhor, as nossas fraquezas, Pai, em nome de Jesus. Que hoje, ó Deus, a fé desses homens da tua palavra, desses homens de fé ali, ó Deus, que a fé deles venha sobre nós. Amém, que nós venhamos ter esse espírito de ousadia. Aleluia. Que cada um que estava participando desse culto, dessa palavra, Senhor, cada um que ouviu essa mensagem maravilhosa, meu Deus, receba, Pai, uma unção de ousadia, receba um espírito, Pai, de fé, Aleluia, de coragem, para não se render, não se entregar, Pai, mas serem firmes na sua fé. Aleluia. Pai amado, em nome de Jesus, que as nossas palavras sejam assim, sim, não, não. Sim, que nós não venhamos a se dobrar
dobrar diante das riquezas do mundo, diante da idolatria do mundo, diante dos pecados deste mundo. Que nós não viemos nos dobrar diante das propostas que o inimigo faz, ó Pai, muitas vezes por medo, ou até por prazer, meu Deus, mas que nós viemos dizer como esses homens da fé disseram: aleluia. Aconteça o que acontecer, aleluia. O Senhor é Deus em nossas vidas. Amém, o Senhor é conosco e vale a pena permanecer. Glória ao teu nome. Aumenta a nossa fé hoje, aumenta-nos, ó Pai, a crença no Senhor, o relacionamento com o Senhor, ajuda-nos, ó Pai, a viver com o Senhor. Amém, abençoe cada família nesse momento, abençoe os lares, ó Pai, em nome de Jesus, cada pessoa que acompanha esse culto. Eu não sei os corações, eu não sei o que as pessoas estão passando, eu não sei se alguém está num deserto, se alguém está numa fornalha, eu não sei se alguém está passando uma crise, ou de repente está tudo bem, está tudo tranquilo nesse momento. Pai amado, a circunstância não molda o nosso caráter, aleluia. A circunstância não dita, Pai, a nossa vida. Cada um de nós queremos estar firmados no Senhor. Amém, Jesus. Cada um de nós queremos estar ali tendo um relacionamento com o Senhor. Aleluia. E essa é a minha oração de hoje, ó Pai. Abençoe cada um que está nesse culto. Que cada um, independente do que esteja vivendo agora, Pai, tenha a sua fé firmada em Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Aleluia. Cada pessoa, Pai, confesse a tua palavra. Se apegue à Bíblia Sagrada, porque ela é a nossa base. A Bíblia está revelando tudo, como teu servo disse. Glória. Não precisamos de mais extras. Sim, não precisamos de coisas a mais na nossa vida, sim, Senhor. Todos os extras foi nos dado através da presença de Jesus, através da palavra do Senhor. Aleluia. Essa é a nossa fé. Amém, essa é a nossa base. Em nome de Jesus é a nossa oração. Nós oramos, nos rendemos a Ti, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida, Deus fortaleça a tua fé e o Espírito Santo esteja com você aí. Aleluia. Amém. Deus abençoe. Amém. Realmente possamos ter essa segurança, gente. Possamos ter essa firmeza, possamos ter essa distinção, né? Possamos praticar a nossa obediência, a nossa submissão diante de Deus, acreditar que Ele está presente, independente da circunstância, da situação. Creia nisso, né? O exemplo desses 3 meninos aí realmente nos enche de expectativas, né? E a expectativa que eu quero que você tenha aqui, principal, é que Deus está com você, independente do que Ele decidir. Como nós encontramos aí, no caso, esses três amigos aí, né? Nesse trio aí de fogo, nós encontramos o livramento, nós encontramos também pessoas que não tiveram o mesmo livramento, mas que estavam com Deus. Amém. O exemplo de Estevão. Sim. Sabe, ele foi apedrejado até a morte, mas ele estava com Deus. Ele viu a glória de Deus nessa hora. O testemunho dele é fantástico. Então, não é a circunstância que dita se Deus está conosco ou não, pastora. Amém. É a nossa fé, a nossa confiança nele. O que precisamos é obedecê-lo. O que precisamos é submeter a ele. Tão somente isso. Então, que você possa ter essa segurança no seu coração. Amém. E é claro, venha o que vier. Você estando com Deus, vocês são a maioria. Aleluia. E com certeza Ele vai ter sempre o melhor. Ele vai ter sempre o melhor para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Amém. Creia nisso. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor. Estamos aqui já encerrando o nosso final de semana abençoado. Mais uma vez, parabéns, Igreja Evangélica Água Viva, pelos seus 21 aninhos. Nessa semana completamos aí 21 anos de fundação. Amém. E você que faz parte da igreja, parabéns a você. Você que já fez parte da igreja, parabéns a você. E você que, né, é apenas simpatizante da igreja, parabéns para você também, porque a sua história também está ligada à nossa. Nós temos orado por você, temos aí clamado por você, temos nos achegado diante de Deus por sua causa, né? Pedindo que Deus venha te abençoar, né? Enfim, que Deus continue a abençoar a nossa igreja, a agir em nossos corações da maneira como Ele tem agido, de maneira sobrenatural. Amém? Nosso próximo encontro é sexta-feira. Não sei como é que vai ser o andamento no decorrer dessa semana. O decreto, né, de não ter cultos presenciais se encerra na terça. E eu não sei se o nosso governador aí, ou o nosso prefeito, vai declarar alguma mudança ou alguma continuidade nisso. Esteja orando, né, para que as coisas possam se normalizar e que Deus continue a operar, né, mesmo no meio da fornalha ou da pandemia, tá certo? Possamos estar firmes com Deus em nome do Senhor Jesus. Amém?
Alguma coisa mais, Eu pastora? queria lembrar que semana que vem é semana de Páscoa. Ah, é verdade. E nós estamos preparando uma surpresa para nossas crianças. Eu Glória quero a despertar Deus. a criançada que está aí acompanhando. Isso, Os fique pais atento. avisam as crianças que essa semana já nós temos novidade, temos surpresa Amém. para nossas crianças. Glória Amém? a Cantina Deus. Garotada está aí voltando. Oh, Então, se Deus quiser, nós vamos fazer algo muito especial na nossa Páscoa, glória a Deus. na nossa rede de crianças. Amém? Independente de ter culto presencial ou não, viu, gente? Sim, com As crianças certeza. vão ser surpreendidas aí, Vai ser uma coisa com bem certeza, né? E nós temos orado muito pelas crianças, Amém. temos nos preocupado com elas devido a esse distanciamento, né? Sim. E que Deus possa realmente, né, preparar o coraçãozinho delas para receberem mais e mais do Senhor e receber essa surpresa que estamos Sim. preparando para vocês aí, tá certo? Amém. Mais alguma coisa, pastora? Acho que é isso aí. Só isso aí? Então tá bom. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo Amém. e as consolações, a comunhão e a presença do Espírito Santo possa estar sobre cada um de nós, É verdade. não somente agora, mas para todos sempre. Amém. 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 Deus abençoe demais a sua vida e até o nosso próximo encontro na sexta-feira, online ou presencial, nós vamos nos encontrar. Amém? Deus te abençoe. A Tchau, nós tchau. todos. Tchau, tchau.